Bom, vamos lá, mais um vídeo. Vou falar agora sobre esse tal do Threaded Code. Coisa interessante. Para falar desse vídeo, desse assunto, foi que eu gravei o vídeo anterior a respeito de se executa um programa dentro de um computador. Seja ele hipotético ou real, já deu para entender melhor ali como é que cada coisa funciona. Então, eu quero usar como base esse artigo aqui que está no Compilang do IENACAT/forth/threaded code. O que é threaded code? É o código não é emaranhado. Uma thread é um... Ups, qual é a tradução aí? Deixa eu... Tradução... Não precisa da tradução, vamos pegar a definition. Material... seria trançado, né? Trançado, Peraí. Então, não é esse aqui. Thread, parafuso, parado. É isso aqui. Para threads. Isso aqui, ó. Thread é um fiozinho. Então é como se fosse os fios passando por um tear, coisa assim, né? Então código malha, sei lá, seria a tradução melhor. Eu acho interessante que ele começa dizendo que, o que é o thread code, o que ele é bom. Para que ele é bom, né? É bom para implementar interpretadores máquina virtual. Beleza, eu sou um cara que criou uma máquina virtual para rodar a minha própria linguagem chamada TIL. Então, eu achei interessante que ele fala aqui das três mais populares formas de fazer esse tipo de coisa. A primeira é Direct String Interpretation. Isso aqui é o jeito que o TCL começou. O TCL começou como uma interpretação direta de strings. Você estava interpretando ali na hora as strings. Por isso que no começo do TCL se falava muito de que tudo é uma string. Tudo é uma string porque realmente chega na hora ali, vamos ver, o TCL, a máquina virtual, ia ler as strings mesmo e interpretar na hora. Hoje já não é mais assim, necessariamente, mas ainda há algumas implementações de TCL que fazem isso. E a segunda forma é compilação em uma árvore, né? Tipicamente uma árvore trata de sintaxe, e interpretar essa árvore. Isso aqui é TIL. TIL é implementado assim, compila numa árvore, né, do que eu estou chamando de nodes, e daí eu interpreto esses nodes, eu faço eles executarem o código que eu quero. E a terceira forma é compilação numa máquina virtual e interpretar o código da máquina virtual. Que é como todo mundo que implementa bytecode nessa vida, seja Java, seja C Sharp, seja Python, seja Perl mais novo ou mais velho, né? Todo mundo faz isso, né? Por que ter um código específico da máquina virtual é interessante? Por um lado, é mais complexo e mais difícil de entender do que simplesmente fazer a compilação numa árvore, como eu fiz, né? Por isso que TIL mesmo nunca vai deixar de ser isso aqui. Eu não quero criar um bytecode para TIL. Todavia, eu quero criar um bytecode para TIL, né? Então, o que estou fazendo? Estou implementando uma VM que vai ter bytecode, mas vai ser um módulo dentro do TIL, né? Por quê? Porque eu queria entender compilação no geral. Né? Eu queria me aprofundar e talvez chegar numa implementação com mais desempenho e mais próxima do código de máquina, porque TIL, infelizmente, é lento. Tão lento quanto Python, no caso. Então quer dizer que não é tão ruim assim, mas também não é muito bom. Eu queria uma coisa mais... usar a palavra que eu odeio, mas performática. Mais rápido, basicamente. Então eu resolvi fazer o esquema da máquina virtual e daí eu comecei a pesquisar compiladores, just-in-time, daí que eu comecei a ir para ver como é que funciona o fork. Então a linguagem toda diferentona que usa o sistema de threaded code. Então, aqui o camarada vai definir o que é threaded code, ele vai falar, digamos que tem um programa que tem que chamar todas essas funções. Quando você compila, você elimina o call e tem simplesmente a referência às funções, uma sequência de endereço de código que representa as instruções da máquina virtual. Então você vai, por exemplo, você tem um programa que chama esses três caras aqui, são três métodos, três procedimentos.
Então, o que você vai fazer? Você vai ter o instruction pointer tá no teu programa principal, ele tem que pular para o endereço da função A, tem que executar o código da função A e tem que retornar para, de alguma maneira, executar em seguida a função B e depois disso executar a função C, né? Então, não dá para a gente pular direto, né? Não dá para o instruction pointer apontar para esse cara aqui. Então, o que é implementado é o seguinte, a gente tem isso que se torna no idioma de Forth uma word, né? E você tem um ponteiro para cada palavra, né? E daí você faz com que o instruction pointer vá pulando de uma para outra, mas daí você tem uma referência para qual das palavras você está executando agora, que não é um instruction pointer, é um segundo ponteiro, tá? Então por quê? Porque daí ele vai comentar sobre, depois da execução de A, você tem que dar um jeito de que o instruction pointer mesmo, né? Ele aponte pro começo da próxima instrução. Lembrando que isso aqui é a chamada, né? A definição, eu não sei em que lugar da memória que está. Então o A pode estar no endereço 500, o B no 2000 e o C no 5000. Então quando o A termina, ele tem que apontar o instruction pointer pro endereço 2000, que é onde começa B. E B, quando termina, ele tem que apontar para o endereço 5000, que é onde começa C, e depois ele tem que retornar para cá para fazer o, sei lá, fechamento, o término da execução desse programa. É um programa em Forth isso aqui. Então, o jeito que Forth faz é um pouquinho diferente do C, né? Vamos pegar aqui o conteúdo do vídeo passado, e a gente tinha aqui uma stack, né? Vamos redesenhar aqui stack. Vamos pintar aqui na nossa cor de stack mesmo. Roxinho. Vai dizer, beleza, aqui é a minha pilha. Então em C, deixa eu apagar aqui, tá? Vou limpar a execução desse programa aqui, descarregar o código. Isso aqui tem significado. E a gente já sabe que o bottom é em cima. Vamos ver aqui, 500. Bora. 502, 503, 504, 505, 506, 507, porque é mais bonitinho, eu gosto de 7, pronto. Isso é tão chato. Então em C, em linguagens que tem esse chamamento de procedimento mais tradicional, digamos assim, você tem que guardar o antigo BP, o BP do registro de ativação anterior, tem que guardar o BP, né? Geralmente o base pointer é literalmente o base pointer, né? Mas em algum lugar você tem que salvar o antigo, salvar o return address, daí o arg1, arg2, arg3, isso aqui não é C, tá? Isso aqui é um modelo similar à linguagem C. Você guardar o número de argumentos, caso você queira, sei lá, você se vira aqui no teu registro de ativação. Mas esse é um registro, é uma pilha suja, tá? É uma pilha que tem BP, ou de BP, endereço de retorno e daí os argumentos, tá? Então, o modelo de execução do Forth é um pouquinho diferente. Por quê? Porque em C, você dá o jump para dentro da função aqui, retornando ao nosso exemplo anterior, e você começa a executar os procedimentos acessando o base pointer, né? Então, por que você tem que pegar aqui? No caso, seria o base pointer mais 0, 1, 2, 3. Vou pegar o arg1, mais 4, 5, pegar os dois outros argumentos. E daí tem o endereço de retorno em algum lugar, você vai ter o return value também. Tem que ir em algum lugar, e geralmente vai ser lá no topo e não aqui embaixo, claro. Mas todas essas coisas tem que ir numa pilha que é compartilhada, tanto com dados, né, quanto com estruturas de controle da execução. E já Forth e derivados, eles têm ali um modelo de execução um pouquinho diferenciado. O Forth ele vai fazer assim. E ele tem pilha, tem pilha de endereços de retorno, tá? Então, o que acontece é que você
vai chamar o que Forth chama de words, palavras. Então, o programa em Forth seria mais ou menos isso aqui. 1, 2, 3, mais. E lá ficou com letra branca. Pronto. Aqui é um programa em Forth. O que esse cara está dizendo? Programa. Então você está dizendo, oxe, corta a fonte para ficar na cor normal. Esse programa aqui está dizendo push 1, push 2, push 3, call mais. É isso. Então, esses pushes aqui dos valores 1, 2, 3, que são números inteiros, vai vir aqui. 1, 2, 3. Certo? E daí você vai chamar o mais. O mais é como se fosse uma função, né? É uma palavra em Forth. O que mais faz? O mais, no caso do Forth, vai ser implementado internamente no, digamos, entre aspas, na máquina virtual do Forth. O que ele faz é somar os dois últimos da pilha. Então, pare que não tem o parênteses que a gente está acostumado no C, né, que você define uma função dizendo que recebe o argumento, o parâmetro ABC, e daí você chama com valores no ABC. Não, em Forth, a função simplesmente espera, a palavra mais simplesmente espera que tenha dois valores na pilha. E ela vai dar o pop nos dois valores, vai somar e vai dar o push para a pilha de novo. Então ela dá o pop de 2, 3 e dá o push da soma, que é 5. Então esse aqui já foi. Então a próxima mais vai pegar o 5 e 1, vai dar o pop e vai dar o push no 6. Tá? Agora foi esse aqui. E acabou o programa. Tem 6 na pilha e é isso. Tá? Então é um pouquinho diferente desse cara. E quando ele dá esses calls aqui, então você tem o teu VM Instruction Pointer, digamos assim, que vai estar apontando para cá. Isso vai ter o Real Instruction Pointer, né? Vai estar apontando para algum lugar dentro do programa. Mas, quando você dá o call, então digamos que a função mais esteja no endereço no endereço 1000. E vamos dar aqui, trocar o call mais por menos. Opa. Tecla errada, são próximos. São menos está no endereço 800, tá? Endereço da memória aqui. Então quando eu chamo call, eu vou dizer, tá, mas quando você for retorna pro instruction pointer mais 1, ok? O meu instruction pointer atual do chamador mais 1, que quer dizer a próxima instrução, ou mais 4, né? Porque as palavras são 4 bytes nas máquinas de 32 bits, 64, etc. 4, 8, whatever, tamanho da Word. Vou dizer 1, mas um tamanho de instrução. Então, nesse caso, digamos que o programa comece no address 100 da memória, então, quando eu chamo o call, eu vou falar, não, então, o endereço de retorno é 101. Da definição em memória do call, do mais. Qual é o próximo? Peraí. Raciocinando. Vamos lá. E esse que é o chato de você ter meio que um instruction pointer à parte. Lembra, agora que a gente está numa espécie de máquina virtual. Então quando eu dou call, então o meu instruction pointer real da CPU tem que ir lá para onde está definido o mais, para o endereço 1000. E o mais, por sua vez, ele tem que saber para onde ele tem que voltar. Na verdade é mover o instruction pointer da VM para o próximo endereço. Tá? Então aqui vai ser 100, 101, 2, 3, 104. Então, return address aqui vai ser 104. Ok? E quando chamou menos, o meu endereço vai ser 105.
E por aí vai. Então, se as funções elas se chamam recursivamente, elas vão empilhando os endereços de retorno numa pilha separada. Então, você tem uma pilha limpa com valores, com retornos e parâmetros, né? Eles, no fim das contas, são a mesma coisa. Você tem o endereço de retorno para onde cada função, cada chamada de palavra, se por acaso seja recursiva, ela consegue voltar, né? Voltar para o endereço de execução aqui da minha máquina virtual. É isso. Confirmar isso aí depois. Mas enfim. Pode ser que esteja falando besteira sobre qual que é o instruction pointer que está pulando no endereço de retorno. Que eu acho esse modelo ainda meio novo para minha cabeça. Mas basicamente é isso. Tem uma stack com valores e tem uma stack de endereço de retorno para que você consiga implementar words, né, que seriam como se fossem funções, de maneira recursiva. E você não precisa ficar sujando a tua pilha, tanto com base pointer quanto o endereço de retorno dentro da tua pilha principal. Tá? Então o cara prossegue aqui nas técnicas de threading. E aqui eu acho interessante que ele mostra o código direto, tal, as implementações, os outros termos. Daí ele chega nessa parte de que como implementar código threaded de maneira portável. Por quê? Porque o cara lá que escreve Forth desde sempre, ele escreve em assembly para hardware customizado, hardware novo, hardware que ele vai lá e escreve assemblão na munheca. E nem sempre é o que a gente quer, né? Digamos que queira fazer uma máquina virtual Forth, que é mais ou menos o que eu estava fazendo ali na VM dentro de TIL. Você quer fazer numa linguagem tipo C, né? Então, uma linguagem que o compilador vai compilar e gerar uma maquinazinha, uma VMzinha para você. Então ele mostra os vários estilos, né? Estilo de continuation passing, o switch threading. Eu achei interessante por quê? Porque quando eu vi aqui o switch threading e o jeito que foi implementado, primeiro me deu um insight em umas paradas que eu vou comentar em seguida, mas também era o que eu já estava fazendo, tá? Então, aqui no meu módulo TIL VM, eu tenho esse aqui, tem um switch num opcode de instrução. Então eu já tinha feito o step de compilar, eu estou chamando de instruções no meu caso, né, uma instruction, essa struct aqui que tem um opcode e um arg1 do tamanho da palavra da máquina que está rodando, né, e esse size t aqui, então é um opcode e um argumento. Chamei de arg1 que eu não sei se no futuro eu não vou precisar estender para ter arg2. E daí eu digo que uma rotina é um conjunto de instruções. Daí eu tenho ali aquele switchzão, então para cada instrução dentro da rotina, aqui nessa linha 258, eu vou fazer um switch na instrução. Então se o meu opcode for push, eu vou chamar essa linha push aqui, que eu defini lá em cima, com um arg1. Então, se for um push para um BP, eu vou pegar o endereço relativo ao base pointer. Estou usando um base pointer sim. Isso, estou usando base pointer. Não estou separando em endereço de retorno e tudo mais. O que eu estou pegando ali do Forth é esse jeito de implementar a VM. Né? Eu não estou fazendo o esquema das duas pilhas. Estou fazendo com base pointer mesmo, estilo mais tradicional. Apesar que eu estou revendo isso, não sei se vai ficar assim. Né? Estou implementando. Mas, e daí tem, se eu estiver chamando que eu estou chamando de palavra primitiva, que é o que vai ser implementado direto na minha VM, eu simplesmente vou implementar as paradas dentro do case aqui, né? Eu não digo que o A é o que está no stack pointer, o B é o que está no stack pointer -1, que nesse meu caso é uma pilha que começa no endereço alto. Endereço alto, não, SP-1, BA, whatever. Pego da pilha e somo e ponho na pilha de novo, né? Dou um stack aqui, eu pulo um passo do pop, só para ficar um pouquinho mais rápido, não ter que ficar fazendo muita operação. Mas o insight que eu recebi desse artigo aqui é o seguinte, é de fazer com que os teus registradores sejam variáveis locais, tá? Variáveis locais dentro desse método. Por quê?
Porque os compiladores otimizam as variáveis locais, né? Um dos passos de otimização é pegar as variáveis locais possíveis, especialmente os meus base pointers e stack pointer, e colocar num registrador. Então, enquanto essa função estiver executando, e se eu não estiver chamando nenhuma outra função, eu vou ter o stack pointer como um registrador dentro da CPU. Ou seja, é quase tão bom quanto um stack pointer do programa tradicional que está rodando e foi escrito em C e compilado, está rodando em assembly. Quer dizer, o stack pointer natural, digamos assim, ele já é um registrador. Então, se eu conseguir aqui na minha máquina virtual, o meu stack pointer que eu estou usando seja um registrador na CPU durante o tempo de execução, vai ficar muito rápido. Que o problema do stack pointer, nesse caso, é que toda vez que você chamou uma palavra e toda vez que você retornou um valor, você está mudando ele. Né? Mais um, menos um, mais um, menos um, toda hora. Né? Pop, push, 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 pop, push, push, pop, 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 push. Push, push, push. Então, é muita operação. Né? Então, eu não quero... Carrega da memória o stack pointer, soma um, coloca na memória de novo. Traz da memória o stack pointer, tira um, joga na memória de novo. Né? Então eu não quero que o stack pointer fique numa heap, né? Ou fique alocado na memória. Eu quero que ele habite um registrador. Isso aqui é uma parada muito legal. Né? E muda um pouco o jeito que eu chamo o execute, né? O execute na minha VM. Por quê? Porque chegou aqui nesse estágio e beleza, por uma instrução primitiva eu executo aqui direto, então não chega a ter nenhuma chamada de função. Mas e se eu estiver chamando um procedimento que foi definido pelo meu usuário? Tá, eu tenho aqui o teste desse programa, que é assim, ó. Eu chamo o comando VM, eu dou um nome para VM, então vai aqui para o dicionário do programa e eu digo, ó, essa minha máquina virtual recebe isso como input, recebe três argumentos quando ela for ser executada. Então eu defino aqui um procedimento dentro da minha VM e chamo o procedimento, né? E o retorno é o que estiver na pilha. Quando a VM acabar de executar, então a VM vai compilar o proc, a VM vai chamar o proc result, né? Result é um nome aqui nesse caso, não é nada de especial, vai passar o alfa beta gama, que é o que recebeu, e daí vai executar aqui. Então estou multiplicando o B por C e somando com A. Então teste VM de 1, 2, 3 é para dar 7. Né? Multiplicar o B e C, que é 2, 3, vai dar 6, pego 1, soma, vai dar 7. Então essa aqui é a minha forma de executar a VM. Né? Por que eu escolhi fazer assim? Porque eu já tenho um compilador, basicamente. Eu já tenho uma árvore sintática do tio. Né? E fazendo desse jeito aqui, eu consigo usar basicamente a mesma sintaxe do tio. A única coisa que eu não pretendo colocar nesse programa, nessa VM, é o return. Eu não quero return, eu quero trabalhar com pilha mesmo, estilo for. O que está na pilha é o resultado. Então talvez eu tenha uma pilha de retorno, pilhas de retorno. Eu ainda não implementei a chamada de procedimento, então está em aberto isso ainda. Mas tendo já o compilador, tendo já a árvore sintática, metade dos problemas estão resolvidos. Então implementar esse código aqui foi bem tranquilo. Né? Fazer palavra. Então eu vou implementar aqui a multiplicação, soma, divisão, subtração, operação aritmética, jogar coisa na pilha, tirar coisa da pilha, as operações mais essenciais. Fork, se não me engano, implementa acho que 60 instrução dentro do próprio fork. Então aqui possivelmente vai ser um switch com 60 cases. Tá? E daí, nesse call proc eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Então, por que eu estava falando que, como eu quero que o stack pointer seja uma variável local, e portanto, depois da otimização do compilador de D, né, D/C, essa variável, esse stack pointer, seja um registrador dentro da CPU, em que ele vai estar rodando realmente, de verdade, eu não quero chamar aqui uma função recursiva. Para cada procedimento definido pelo usuário, vou recursivamente chamar execute aqui no meu código, porque daí eu tenho 25 stack pointer numa pilha de chamadas de 25 níveis, e daí eu vou ficar... o programa vai ficar restaurando e salvando, salvando e restaurando a toda hora o stack pointer. Eu não quero que mexa, eu quero que seja o mesmo registrador, para ser um pouquinho mais rápido, né? Ser um pouquinho mais próximo do que seria uma execução de um programa tradicional que não está com uma VM rodando. E, portanto, aqui o que eu vou fazer é basicamente dar um jeito. O que eu vou fazer? Até tenho tudo em cima ali.
que é carregar as rotinas definidas pelo usuário na, entre aspas, memória. Tá? Na minha memória, basicamente, eu estou chamando aqui de stack, né? Eu vou ter que chamar tem uma stack de 64 endereços, 64 coisas. Vou chamar isso aqui de memória. Daí a minha stack vai começar de um lado e eu vou botar esses códigos tudo lá no meio. E eu vou me obrigar a fazer essa divisão que acontece numa memória tradicional, né? Então, tem endereço de memória, em algum lugar você vai ter o teu programa, em algum lugar você vai ter a heap, em algum outro lugar você vai ter que ter a tua stack. E isso é o chato de você compilar as coisas, porque você tem que definir um tamanho. Né? A heap vai ter o tamanho máximo de quanto? Né? A tua stack vai ser qual o tamanho dela? Muita gente não sabe, mas se eu não me engano, no Linux é 8 megabytes de stack. Todo programa tem lá 8 MB de stack definida inicialmente. Claro que você pode mudar, claro que você pode fazer o que você bem entender, claro que tem alguma versão que é diferente. Mas na minha máquina roda com 4 MB, né? Whatever. E parece pouco, né? 8 MB, mas é coisa pra caramba. Lembra que megabyte é milhões, 8 milhões de bytes, né? E as suas chamadas de função, elas geralmente... elas nem usam stack, né? Que é bem da verdade, um segredo que eu não contei pra ninguém até agora, é que em C você passa alguns parâmetros, os 3 ou 4 primeiros, direto com o registrador. Existe uma convenção de chamada em C que você pode salvar direto no registrador. Então, eu coloco os valores lá no chamador, eu ponho no registrador e dou jump para dentro da função que eu estou chamando. Então, geralmente na chamada, a tua stack vai gastar 3 ou 4 bytes. 3 ou 4 words, no caso, né? Então, 8 MB é muita coisa. É uma stack muito profunda para você conseguir fazer um stack overflow. A carga é muito grande. Então, não é nem programa, é código. Então, você tem que fazer essa escolha, é uma coisa que eu vou ter que fazer aqui também no meu programa. Tem que... Eu disse que eu quero 64 words de stack, mas provavelmente eu vou ter que fazer mais, alocar mais espaço na memória para rodar minha VM, para que eu tenha uma stack de tamanho razoável, tenha o código de todos os procedimentos definidos pelo usuário dando esse espaço de memória, e tenha o programa principal ali também, e tenha também um espacinho para fazer heap, né? Porque esse meu exemplo aqui é bastante simples, mas nada impede que eu, de alguma maneira, diga, sei lá, lowercase ABC, e eu espere o ABC em letra minúscula, né? Essa string aqui, ela precisa ser alocada na heap, precisa ser esse parâmetro aqui, esse argumento do código vai ser substituído por o endereço onde essa constante ABC está guardada na heap. E é mais algum endereço de memória. Então vai ter a heap, vai ter aqui o endereço 6 e o valor vai ser ABC. 7 vai ser o retorno ABC da função. E em algum momento vai acontecer. Então esse aqui foi alocado, esse aqui é uma constante, esse aqui vai constar provavelmente num outro endereço da heap, que vai ser dividido daí no que o programa vai usar, e o que o compilador guarda inicialmente, que é a parte de data do programa normal. E enfim, o que eu achei interessante foi isso, né? Olhando esse artigo aqui, o cara comenta desse esquema de fazer os switch. Fazer o switch. Eu achei interessante porque eu não tinha pensado que esse switch aqui ia dar tão certo, porque eu sempre pensei que eu teria que fazer uma VM para ser bem rápida, fazer de F-Assembly, tanto que vai até estudar um pouco de Assembly de novo, mas por quê? Funciona bem, né? Um dos problemas desse switch é o seguinte, é que ele tem o branch prediction tudo cagado. O que é branch prediction? Isso é interessante para quem não manja muito.
digamos que você tenha lá o código, né? Então você tem move aqui, move ali, move para lá, daí você vai ter um compare e um distribution jump. Eles têm outro move, Nossa, que isso? Caramba, é muita caixinha de diálogo abrindo, né? Você vai ter aqui um jump para X, tá? Então esse conditional jump e o compare são bem importantes, né? Por quê? O compare você vai é o teu if, tá? Teu if, teu while, teu for, todos as tuas estruturas de controle de fluxo, que a gente chama, inevitavelmente vão ter um jump dentro do assembly, né? Por quê? Lembre-se que a CPU vai pegar a instrução por instrução, executar, executa. Daí o jump, existe esse jump condicional, que é o seguinte, né? No compare você comparou o valor de um registrador com outro valor, e daí o jump condicional geralmente é se tal registrador for 0, então pule para o endereço tal, se não, prossiga normalmente. Então aqui tem uma decisão, né? Decisão de qual branch você vai tomar, se vai seguir no próximo endereço ou se você vai pular lá para o endereço 10.800, que é porque o if é true ou false ou o que for. Então, qual vai ser a próxima instrução? Vai ser essa aqui, a próxima que já é em seguida, ou vai ser uma lá onde o Judas perdeu as botas? Por que isso faz diferença? Porque as CPUs, lembra que transferir da memória para a CPU é caro. Tá? É lento, é miseravelmente lento. Então, as CPUs implementam uma coisa que a gente chama de branch prediction, tá? O que é branch prediction? É você tentar predizer para onde esse jump aqui vai. Por que predizer? Porque muda qual endereço de memória você vai carregar para você poder executar. Lembre que você tem a memória, daí você tem o cache de nível 3, daí o cache de nível 2, o cache de nível 1 e daí a CPU. Então, você vai carregar o que para o cache de nível 1? Vai carregar esses 3 próximos endereços e vai carregar os outros lá do fim do mundo. Qual você vai carregar? Se você, por acaso, decidir, eu estou dizendo a CPU, né? Se a CPU carregar esses 3, mas esse jump for verdadeiro e, na verdade, ele tiver que carregar outro, ela vai ser penalizada, porque você carregou isso aqui à toa, e você ainda vai ter que carregar o próximo endereço. Fim do mundo. Carregar o outro lado do fim do mundo. E aí? Aí fica a dúvida. O que você faz? Então, você pode tomar a decisão naive de dizer, sei lá, carrega sempre o próximo. Mas o problema é que pode ser que seja muito ruim. E geralmente é ruim, porque se você tem, por exemplo, um for ou um while, você sempre está comparando um while que roda 1000 vezes. Você está sempre fazendo a comparação e você nem sempre está carregando o próximo. 1000 vezes você vai para um lado e uma vez você vai para o outro. Então a branch prediction da CPU é justamente chegar nesses compare, nesses jump e dizer o que deu da última vez. Da última vez que a gente passou por aqui, a gente pulou ou não pulou? Se pulou, então eu vou carregar como se eu fosse pular na próxima. Se não pulou, eu vou carregar isso aqui, está imediatamente próximo. Então a decisão é baseada geralmente em temporalidade e localidade, né? Então da última vez que é temporalidade. Isso geralmente dá muito certo. E como eu falei, né? Você tem um for, um while, um laço que é uma coisa, uma comparação que parece ele itera 1000 vezes. 1000 vezes você vai pular para o mesmo lugar. E uma vez, que é o fim do laço, vai pular para outro lugar, aqui nas instruções. Então, por isso que tem a branch prediction. E é por isso que aqui a gente vai falar, nesse caso aqui, falando de switch threading, tem um problema, né? Ele vai falar, o problema principal de performance em CPUs modernas é que o teu switch tem um branch indireto compartilhado. Então esse meu switchão aqui gigante dessa instrução, ele sempre erra, porque cada instrução é uma instrução nova. Então, cada vez que você executa o teu for, aqui você já tem que fazer um branch prediction e essa aqui sempre vai falhar. Então ele
o teu programa sempre é meio cagado, assim. Interessante os caches L1 de hoje são bem grandes, então, a princípio, não é para ser, assim, um grande problema, mas, dependendo do tipo de coisa que você está fazendo, tem que levar isso em consideração, né? Assim, não pode ferrar tuas predição de branch, porque como eu disse, se você erra uma predição de branch, é caro, e assim, eu não estou brincando, é muito caro, muito caro. Se tem um programa que fica só errando branch a toda hora, seu programa vai ser muito lento, muito lento. E é por isso que às vezes você vê o mesmo algoritmo sendo executado em duas linguagens diferentes, e uma às vezes vai muito bem, a outra vai muito mal, porque o compilador de uma linguagem às vezes conseguiu fazer com que tenha uma boa predição de branch, sei lá, quebrou esse switch em uma coisa melhor, deu um jeito de otimizar. Aí outros não. Então, enfim, tem toda essa questão de otimização. Daí uma das coisas que o cara fala é que, bom, dá pra você replicar o switch. Achei uma ideia interessante aqui, o cara nesse endereço aqui, Avoiding Branch in Misprediction in Virtual Machine Portably, né? Portavelmente, quer dizer, vou programar em C, mas estou fazendo a máquina virtual. Então ele fez o sistema do switch, e daí ele está perguntando para a galera, pô, será que tem aqui algum drawback que eu não estou vendo? Que para mim parece vantagem. Que é o seguinte, você começa a tua máquina virtual com, aqui no label Start, pega a próxima instrução e faz um switch nessa próxima instrução. E daí você vai achar que é, sei lá, que é um add, tá? Ou então um sub, né? Se a instrução for uma subtração, então ele vai lá para o label sub, então ele pula aqui para esse cara, executa a subtração, aqui vai estar implementado inline provavelmente, pega qual vai ser a próxima instrução e faz o switch de novo. Tá? Então ele fica repetindo o switch, ó. Ele faz um copy-cola, literalmente. Isso aqui melhora os erros de predição, né? Enfim. Eu achei interessante. Dá para fazer isso em D de maneira muito fácil, porque D tem templates muito fáceis de serem usados, né? Então, eu basicamente carrego o switch num template e daí vou implementando a tripa de implementações com os labels e tudo mais. E só chamo aqui o switch numa linha, né? Assim, chama o switch de instruções. E ele já vem para esse cara que vai fazer a comparação e vai fazer o pulo, né? Por que melhora? Porque, lembre, como eu falei, o Branch Prediction da CPU trabalha com temporalidade e localidade. Então, ele vai perguntar assim, nesse meu switch aqui, vai falar, neste local, da última vez, fui para onde? E ele sempre erra, porque cada instrução é uma instrução diferente. Mas sempre erra, aqui tá sempre ruim. Mas aqui não. Aqui, cada switch é um local diferente. Então, eles têm a localidade própria. E daí eles vão ter a própria temporalidade. Então, nesse switch aqui, que é aquele que vem logo depois da multiplicação, qual que é o que deu da última vez? Então, se você está executando um for, né, está executando um loop, isso aqui vai ter uma predição de branch muito melhor do que o switch que tem a mesma localidade. Então, você distribui a localidade do switch e daí ganha na temporalidade. Então, se eu tenho um programa que ele chama soma depois multiplicação, soma depois multiplicação, lá no label da soma, né, aqui, ele vai executar a soma e vai chamar esse switch. A CPU vai perguntar, nesse switch aqui, da última vez, o que foi o próximo? Foi multiplicação. Ah, então beleza, carrega o código lá da multiplicação. Ele vai dar o jump lá pro mul. E daí ele está num loop de 1000 iterações. Daí ele vai voltar aqui pro add, porque voltou na iteração. Vai dizer, da última vez que eu executei esse switch aqui, o que deu? Deu multiplicação. Ah, então carrega a multiplicação, já está em memória, ou se carrega sem errar. Né? Então você melhora a tua branch prediction, que é muito importante. Isso aqui é um conceito muito bom de se saber. E é isso, né? No geral, agora eu estou implementando esta máquina virtual aqui para conseguir fazer um programinha dentro de um programinha. Então você tem o tio tradicional rodando aqui para cá, mas dentro desse comando VM eu crio uma máquina virtual. Quando eu chamo, né, esse teste VM, que vai ser registrado como se fosse um comando, né? Eu registro minha VM como comando, passo aqui o input e tenha um output, que eu espero que seja
seja o número 7 quando eu chamo com 1, 2, 3. E aqui eu espero que seja tudo muito rápido. É simplificado? É. Porque você não tem mais essa oportunidade de dizer, ah, isso aqui é um átomo, ele equivale ao inteiro, mas ele tem um método de transformar em string. Não, aqui só tem um endereço. Então você considera que ele é o inteiro, então é o inteiro. Então, às vezes enfim, é mais chato, né? É mais baixo nível, né? Você tem um byte ali, você tem que decidir qual que é o significado dele durante o tempo de compilação, né? E ele não carrega muito mais informação além disso, né? Então, mas interessante, vamos ver. Pode ser que aqui eu consiga desempenho, né? Um desempenho bem interessante aí. A gente vai testar assim que eu tiver o tempo e a boa vontade de implementar essa pauta aqui, que é carregar os procedimentos em memória e chamá-los no lugar certo do código ali, do switch on. Não vou duplicar o switch por enquanto, porque um dos objetivos de TIL é ser simples o bastante para qualquer pessoa entender em um dia de estudo, né? E é isso. Valeu, galera. Falou.